Graça e paz, povo de Deus! Bem-vindo à nona edição do podcast 10 Minutos com Deus. Então, aperte o cinto, estamos começando. Nós estamos na nona edição do podcast 10 Minutos com Deus e nós estamos recebendo aqui no nosso podcast a irmã Thaís Diniz. Ela é lá de Cuiabá, Mato Grosso e membro da Igreja Verbo da Vida de Cuiabá. Irmã, se apresente ao pessoal e seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Cleudmar, que alegria poder estar participando desse podcast tão importante, que é de falar sobre a vida de oração, o poder de oração. Eu me chamo Thaís, moro em Cuiabá, a minha formação é serviço social, também sou graduada no REMA. Eu congrego no Verbo da Vida Cuiabá e nesse momento servimos ao Senhor no departamento de oração. Bom, minha irmã, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda a esse podcast. Irmã, a minha primeira pergunta é essa: a oração é uma conversa com Deus, correto? Mas podemos falar com Deus contando-lhe nossas alegrias, tristezas, como fazemos com nossos amigos? Cleudmar, a oração é uma das ferramentas mais importantes dos filhos de Deus. Nós fomos gerados em Cristo, na condição de filhos, e Deus espera essa comunhão, essa conexão de pai e de filho de Deus. Os filhos de Deus se movem em Deus em oração. Deus não age nessa terra sem a oração. A oração é o braço do nosso Pai. Quando nós oramos a Deus em linha com a sua perfeita vontade que é revelado na palavra, o Senhor se move na terra. A oração, ela nos traz intimidade com Deus. Deus não está buscando a formalidade, a igreja ritualista. Deus está buscando filhos íntimos, filhos que conhecem o seu Pai, que crescem no conhecimento e na intimidade com o Criador. O Senhor espera que os filhos orem a Ele, porque Ele é o provedor, Ele é a fonte de todas as coisas. As nossas necessidades são supridas através de Cristo, e isso acontece através da fé, através da oração e do conhecimento da palavra. Irmã Thaís, eu quero ler uma passagem que está lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 16, que diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmã Thaís, o que seria uma oração do justo? Cleudmar, como é importante nós entendermos o processo da justificação. Houve uma substituição. Ao homem perdido, Jesus capacitou ele como filho amado. O Senhor fez uma substituição na cruz do Calvário. O homem perdido nas suas maldições, nos seus delitos e pecados, o Senhor lava, limpa, apaga as suas transgressões e concede a ele o Espírito de Cristo, que concede ele vida, e ele ressuscita e passa a adquirir o status de filhos de Deus. Nós somos aceitos por Deus por conta de Jesus. Ao homem é impossível promover justiça própria, ele ser aceito em sua oração, ser ouvido em sua oração por seus merecimentos. Os nossos méritos estão em Cristo, é por conta de Cristo. O Senhor nos fez para Deus justiça de Deus, pagou o preço que nós tínhamos, o preço exigido por nossas vidas. Ele pagou, nós estamos justificados, vamos à presença de Deus, na liberdade de estar diante do trono da graça e na condição de filhos amados. Eu quero ler uma passagem que está lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 16, que diz assim:
Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Irmã Thaís, o que seria uma oração do justo? Thaís, nós sabemos que o poder da oração em outras línguas é fundamental. É a oração que leva uma conexão direta com o Pai. E eu quero te perguntar, qual é a importância da oração em outras línguas? Deus é espírito e comunica com o homem através do seu espírito. No Éden, Deus falava com Adão na viração do dia. Ele vinha passear pelo jardim e Adão comunicava com Deus. Quando Adão peca, essa comunicação é interrompida. E ele passa a ser governado pela mente carnal. A linguagem do homem passa agora a ser influenciada pela mente carnal. E a gente sabe que foi uma queda no espírito, ele morre espiritualmente. Em Cristo Jesus, quando você nasce de novo, o seu espírito é recriado e o seu espírito fala com Deus, que é espírito. Jesus nos prometeu que ele iria a Deus e enviaria o Consolador. É uma promessa de Deus. E o Espírito, agora seu Espírito recriado em Cristo, passa a falar a linguagem do Espírito. Nós precisamos desse revestimento. Toda obra de Deus, tudo que Deus faz, há um propósito. O derramar do Espírito Santo é um revestimento de poder. E o falar em línguas, ele derramou o poder, mas o falar em línguas é a manutenção desse poder. Nós necessitamos estar em oração, exercer essa prática de falar em outras línguas, uma que é promessa. Todo cristão, toda pessoa que entregou a vida a Jesus, ela tem direito de ser batizada com o Espírito Santo. A nossa língua agora vai falar outras línguas, segundo a sua promessa. Esses sinais seguirão, falarão novas línguas. O falar em línguas, ele desenvolve em nós um fortalecimento da fé. Ele nos dá a graça de nos enchermos de Deus, porque o falar em língua te enche da vida do Espírito. E nós precisamos estar revestidos, estarmos cheios para viver o propósito. Quando nós não exercemos, podemos ter essa liberdade de não falar em línguas. O nosso espírito é enfraquecido, porque somos edificados à medida que nós falamos em língua. É uma ferramenta poderosa. Nós devemos investir tempo de qualidade em oração no Espírito. Orar em todo o tempo. Orar a Deus em espírito e verdade. O nosso espírito que agora fala com Deus, ele é revestido da presença do Espírito de Cristo. Eu só quero fazer uma pausa aqui rapidinho na nossa conversa e chamar a sua atenção para essa edição, da nona edição. A nona edição, querido, ela está falando sobre oração. Sabe, a oração ela é muito importante para os tempos de hoje. Eu tenho certeza que esse podcast, essa edição, não somente essa, mas como todas as nossas edições, tem trazido um tema específico. Então preste muita atenção no que a irmã Thaís está falando para você. Foque a tua atenção aqui. Para o que você está fazendo um pouco e preste atenção. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo para você nesse podcast. E se você ainda não é inscrito, inscreva no canal, comente e compartilhe com aquelas pessoas que com certeza esse podcast deve alcançar. Lembre-se que a oração, ela é uma oração eficaz. Nós vamos tratar de assuntos muito importantes. Continue conosco. Bom, voltamos aqui. Irmã, eu quero ler lá em Mateus, no capítulo 3, verso 11, que diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cuja sandália não sou digno de levar, e vos batizará com Espírito Santo e fogo. Aleluia! Irmã Thaís, qual é o seu recado para as pessoas
que tem uma vida com Deus, vai na igreja, tudo, mas a sua vida de oração, ela não está tão constante. Qual é o teu recado para as pessoas que não oram em outras línguas? Cleidmar, todo filho de Deus nasceu para ter uma comunhão com Deus através da leitura, da exposição da palavra e de uma vida fervorosa de oração. Não orar significa não se edificar em Deus. A oração que vai manter a sua conexão. Você não tem intimidade com quem você não conversa. Você não conhece a quem você não expõe a sua vida. A vida de oração, ela vai trazer isso, intimidade do relacionamento do nosso Pai com a nossa vida. A igreja somos nós. Para nós termos uma igreja forte, temos que ser crentes fervorosos e comprometidos com a oração. Hoje nós vivemos dias de prioridades. Nessa geração, é uma geração muito ocupada, muito atenta a vários afazeres. Não sobra tempo. Nós temos que fazer o tempo. E o que vai reger o nosso tempo são as nossas prioridades. E a palavra diz: buscai o reino em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós priorizamos a nossa comunhão, o nosso devocional, a nossa exposição a Deus, através do louvor, da adoração, da oração em línguas, da exposição da palavra, nós estamos nos edificando no Senhor, edificando ao corpo onde servimos, a igreja local. É responsabilidade. O Senhor derramou o Espírito, mas nós que cultivamos. O homem, Deus fez tudo em Cristo Jesus. Jesus consumou toda a obra do Pai. Porém, ao homem compete manter a chama acesa. O Espírito está pronto, mas é o homem que busca a chama do Espírito. Esse é um ato que tem que ser contínuo e de maneira séria, comprometida. Nós precisamos ter compromisso de oração pela nossa família, pela nossa igreja local, por almas que estão se perdendo. O Senhor espera isso de nós. Filhos de Deus foram feitos para orar, para ser imagem e semelhança do Senhor e orar em todo tempo, como o Senhor, nosso modelo, fazia. De fato, irmãos, eu quero trazer um testemunho aqui da oração em outras línguas. Sabe, querido, às vezes Satanás ele vem colocando coisas na sua mente. Às vezes Satanás ele vem colocando situações, ciladas em sua mente, sabe? Porque o campo da batalha, como já vimos aí nos podcasts anteriores, é o campo da batalha da mente. E eu sou próprio disso, sabe, querido? Satanás ele sempre vem colocando situações, sugestões. Mas pastor Bando ele fala que Satanás ele pode passear na sua cabeça, mas você não tem liberdade de deixar ele fazer o ninho sobre a sua cabeça. Você sabe como que você espanta Satanás? É orando em outras. Na hora que sugestões vier, na hora que situações vier, você faz Ramana cantore shri ramana bakasi de rana cantore que ramana makarabasore que ramamas. Oh, requenera manacantoro requenera ramanacase. Começa a orar em outras línguas, querido. A sua mente vai estar limpa. Porque a oração em línguas, querido, é uma oração eficaz. Queria deixar esse testemunho que isso eu estou fazendo diariamente. Eu estou orando muito em outras línguas e tem sido maravilhoso para a minha vida. Bom, irmã Thaís, eu quero te agradecer pela sua participação na 9ª edição dos 10 Minutos com Deus. Eu gostaria que a senhora deixasse as suas considerações finais. E no final, faça uma oração para que nossos ouvintes despertem o desejo da importância da oração. Nós estamos vivendo dias bíblicos, dias que os sinais demonstram de todas as formas que o Senhor está às portas. Nós estamos vivendo na iminência da volta do Cordeiro. Prioridade para nós agora é servir ao Senhor. Nós temos sim trabalhos, nós temos compromissos profissionais, mas sempre com os olhos no céu, com os olhos no Senhor. E Deus tem
algo para essa geração realizar. Nós temos um compromisso de ser a geração que está esperando a volta de Jesus. Pessoas precisam ser alcançadas, familiares precisam ser alcançados, amigos precisam ser alcançados. Tem pessoas que, se ouvir o que Deus quer falar através de nós, vão se render a Jesus, estão esperando a nossa atitude. Nós temos que estar ligados, conectados de coração e de espírito ao nosso Deus e ter o cuidado e o zelo de estarmos vasos cheios do azeite. Nós precisamos ser virgens prudentes que se enchem do azeite de Deus, para que ao som da trombeta, ao chamar do noivo, nós não estejamos apenas aptos para sermos salvos, mas também para levar todos os que o Senhor gostaria que nós falássemos dele, a obra que o Senhor gostaríamos que estivéssemos fazendo. É um momento sério, é um momento de reflexão e é a nossa oportunidade de servir ao Senhor em todo o tempo. Cláudia Mara, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e a sua vida por estar participando desse projeto tão interessante. Está trazendo a discussão, né? Temas relevantes que faz parte da vida de todos nós à luz da palavra. É disso que nós precisamos, andar na verdade. E eu gostaria de convidar os irmãos, os ouvintes, para estarmos tendo um momento de oração e gratidão ao nosso Deus. Pai, muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada por esse trabalho, pela vida do nosso irmão Cleodiomar, pela vida dos nossos irmãos, Pai, que tem acompanhado esse trabalho. Pai, nós queremos dar graças, render louvores pelo teu amor, pela redenção que há no Cordeiro, pela tua obra, Senhor, em nossa vida, por aquilo que o Senhor tem feito em nós. Pai, nós te louvamos, Pai, pelo espírito da oração. Pai, nós declaramos o fervor e canta lebia souri anda lamarras, rimi canta labaxere anda lamai, e canta lamarras. Oh, Pai, nós queremos carregar o teu fogo, queremos carregar, Senhor, a tua presença onde estivermos. Decanta lebia souri anda lamas. Tu és a fonte de toda a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, louvamos ao nosso Deus. Repalabareva xerianda lamarras, turimi canta lebia sou. Ore canta lebia surianda lamarras. Declaramos esse evangelho da verdade, declaramos o espírito de oração, tocando em mentes, tocando em corações, avivando a tua obra por meio dos séculos. Oh, Pai, nós te damos graças. E canta lebia souri anda lamarras, reme canta lebia souri anda lemixeri anda ragassuri me canta lamarras. Bendito é o nosso Deus, todo louvor, Pai, toda glória pertence a ti. E canta lamai, chouri anda lagassuri anda lamai. Deus poderoso, Senhor da glória, nós te adoramos, Pai querido. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, nós te agradecemos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deus é bom em todo tempo, querido. Olha, chegamos ao final dessa 9ª edição dos 10 Minutos com Deus, e sabendo que nós estaremos indo para a 10ª edição. Então te prepara que a 10ª edição ela vem com uma chave de ouro, uma chave com... Eu sempre costumo dizer que a 10ª edição ela sempre vem com uma cereja do bolo, com desejo de quero mais, sabe? Então fica atento aí que em breve a 10ª edição dos 10 Minutos com Deus está no ar. Essa é a última edição dessa 2ª temporada. Sabe? Mas tenho certeza que ano que vem a 3ª temporada promete. Eu falarei isso na próxima edição, contarei alguns spoilers para você, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, te vejo na 10ª edição. Tchau. Irmãos, muito obrigada pela oportunidade e até mais, até logo. Tchau, tchau.